O seu quadril está tentando lhe avisar algo, e isso é importante você saber para determinar quando agir. E ao mesmo tempo, chega a 60% das mulheres que vêm no consultório, a dor não está vindo do quadril. Então está acontecendo um problema que a dor do quadril inicial passa desapercebida e a dor que não é do quadril, mas é referida e parece que é do quadril, as pessoas estão agindo. Então nós estamos tendo um problema. Porque as pessoas estão chegando no consultório com problemas de dentro da articulação do quadril tarde demais. E eu não quero que isso aí aconteça com você. Meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista, focado na articulação do quadril. E hoje eu vou te explicar como que se comporta a dor que é do quadril, de dentro da articulação do quadril, e como que se comporta a dor que não é do quadril, mas ela está sendo referida para o quadril. Fica nesse vídeo aqui, que vai ser muito importante para que você chegue no profissional correto e não fique andando em múltiplos ortopedistas, entre especialistas de quadril, coluna, sendo empurrado de um lado para o outro, que acontece isso muitas vezes e eu vejo isso semanalmente no consultório. Então, para isso, eu separei aqui algumas imagens para que eu possa descrever para vocês dois cenários. O que é uma dor mais típica do quadril e o que é uma dor que ela está sendo referida no quadril. Eu vou começar explicando para vocês aqui um pequeno mapa da dor, que alguns de vocês já viram, inclusive. Então, aqui na imagem na tela, nós temos um mapa da dor, onde nós temos dores que são mais propensas de ser do quadril e dores que são mais propensas de serem na coluna, de acordo com o local do corpo onde ela se manifesta. Quem já consultou comigo sabe que quando o paciente diz assim: "Ah, tô com dor no quadril", eu vou conversando com o paciente e pergunto assim: "Mas aonde no corpo essa dor está presente?" Porque a gente tem um problema de comunicação quando a pessoa fala quadril, para ela pode significar uma coisa e medicamente falando pode significar outra coisa. Então a gente faz um ajuste de terminologia. Então observem aqui que o que está pintado em azul é uma dor usualmente referida, que costuma vir da coluna ou de algum nervinho que sai da coluna e ela se espalha pela parte do quadril e podendo vir até a parte do joelho, que é o mais comum, mas às vezes, se vocês forem olhar aqui o item L5, ele pode vir na lateral da perna e pode vir aqui até o pé também. E as dores que são do quadril são dores em geral que estão marcadas em vermelho, notem que ela está aqui na parte mais baixa do glúteo, e ela vem na parte da frente da coxa, usualmente, e na parte da frente da virilha, que é o que eu costumo chamar a dor no bolso da frente da calça. Isso aí ajuda a facilitar. Quando a pessoa, às vezes, vai tentar marcar uma consulta, as minhas secretárias já tentam identificar, a dor é no bolso da frente da calça, ou a dor é no bolso de trás da calça, ou a dor é na lateral. Isso ajuda a pessoa a tentar identificar e a gente conseguir ajudar. E o objetivo aqui é que pessoas que estejam com problema de coluna não venham consultar com um especialista em quadril, porque às vezes a pessoa investe tempo, recursos financeiros, deslocamento para ter, no final das contas, ser encaminhada ou pelo menos descartar problemas de dentro da articulação do quadril. Então, o quadril, ele tem pontos de sobreposição com dores na coluna. A parte lateral, às vezes, pode ser do quadril, a parte anterolateral, e a parte posterior, mais perto da dobrinha do glúteo, pode ser causada pelo quadril, mas não é o mais comum. Então, primeiro vamos começar falando sobre como que se manifesta as dores num paciente que tem problema de quadril. Normalmente, o paciente que tem problema de quadril, ele começa descrevendo que ele não sente dor. Ele sente um desconforto na articulação do quadril. E aqui eu estou falando, em geral, de problemas em estágios mais iniciais. O problema é que muitas vezes não é um estágio tão inicial assim. E o paciente ainda não sente uma dor propriamente dita. Ele sente um certo desconforto. Só que se o paciente não vier na fase do desconforto, ele normalmente chega tarde demais na consulta para a gente tentar evitar cirurgias. Evitar cirurgias por vídeo, evitar cirurgias de prótese quadril. Então eu preciso
que o paciente venha na fase do desconforto. E como que o paciente vai descrever esse desconforto? Normalmente ele vai descrever um desconforto na parte da frente do quadril, como se estivesse botando o bolso da frente de uma calça jeans. A dor tá ali. É uma dor ou um desconforto profundo, de difícil localização. Às vezes ele pode irradiar na parte da frente da coxa. Pode ser uma sensação de fisgada ou uma sensação de uma certa queimação mais profunda na parte da frente da virilha, na frente do quadril, no bolso da frente da calça e na coxa. E normalmente essas dores, elas são agravadas com movimentos de giro, de rotação. Então, quando a pessoa vai colocar um sapato, colocar uma meia, pode ser mais desconfortável, cortar as unhas dos pés, pode ser mais desconfortável. Ou quando a pessoa, um clássico exemplo de rotação, a pessoa vai entrar e sair do carro e sente um certo desconforto, é clássico de rotação isso. Sentar em bancos mais baixos também, incomoda a parte frontal, ou após uma atividade física um pouco mais prolongada, tipo uma caminhada mais prolongada, um futebol, uma corrida, uma academia que teve muito agachamento, vai gerar esse desconforto na parte anterior. Também pode acontecer quando a pessoa está sentada há muito tempo e aí começa esse desconforto na parte mais frontal aqui, da região do quadril. Eu vou pegar o modelo aqui para mostrar algumas a localização do quadril para vocês conseguirem entender. Então aqui a gente tem um modelo de quadril, que notem que a articulação do quadril é essa bolinha que se encaixa aqui na bacia, tá? E essa região aqui do encaixe, ela é justamente aonde a coxa se encaixa no tronco. E essa região a gente vai chamar a região da virilha. Vamos botar aqui num desenho, sobrepondo o quadril no desenho. Então, olhem aqui nesse desenho, né? Opa! Aqui nesse desenho, a articulação do quadril. Então, reparem aqui que no desenho que a articulação do quadril ela está exatamente na dobra da coxa. E por que que ela está na dobra da coxa? É porque é onde faz o movimento, né? Quando o quadril faz esse giro aqui, ele está fazendo o giro exatamente na dobrinha da coxa. A dobrinha da coxa vai estar bem aqui na frente, tá? Então, por isso que as dores do quadril, elas normalmente elas vão ser referidas na parte frontal, às vezes a pessoa acha esquisito, na parte frontal, por quê? A parte frontal é a região que mais comumente sofre desgaste no quadril e é a parte mais próxima da articulação do quadril em relação à pele. A pele que está aqui na frente vai estar mais próxima em relação à cabecinha do fêmur, da parte anterior do quadril aqui. Então notem que é um padrão de dor que ocorre com movimentos de giro, muito tempo numa posição, né, muito tempo sentado, movimentos de giro para entrar e sair do carro, colocar meia, colocar calçados. E esse movimento de giro, ele está presente também quando a pessoa faz uma atividade física mais intensa. Quando a pessoa corre, especialmente quando a pessoa faz corrida com mudança de direção. E tem um outro exemplo clássico também, que é a pessoa que quando ela caminha num terreno acidentado, ela fica mais doída ali na região do quadril. E aqui no Brasil, terreno acidentado, o exemplo clássico é a beira da praia. A pessoa caminha na beira da praia, senta tempo demais aquelas cadeirinhas mais baixas, a articulação do quadril incomoda. E o grande alerta aqui é a pessoa conseguir chegar na fase do desconforto. Eu preciso que a pessoa chegue na fase do desconforto, que é onde eu tenho mais alternativas de tratamentos menos invasivas, seja com suplementos, com exercício, fisioterapia, ácido hialurônico que a gente coloca aqui dentro, ou hidrogel bioativo coloca aqui dentro, ou membranas de colágeno, ou mais recentemente, que tá recém chegou no Brasil, a membrana do hidrogel, que pode colocar para ajudar na cartilagem. Então, isso tudo ajuda
quanto mais precoce o paciente chega no nosso consultório, tá? Então vejam o tipo de padrão de dor. Agora, eu vou explicar um outro padrão de dor que vocês vão ver que é bem diferente. E os relatos também são bem diferentes. E esse outro padrão de dor confunde muito com a articulação do quadril, porque usualmente, e é mais comum a mulher ter essa confusão, provavelmente porque a mulher está mais acostumada com a questão de roupas e ajuste da roupa, e a mulher chama de quadril toda essa parte da articulação aqui da pelve, né, melhor dizendo, que se vocês forem notar, fica bem longe da articulação, né? A pelve é aqui em cima, onde se ligam os músculos, e o quadril está aqui embaixo, tem uma distância longa. E a pessoa põe a mão aqui em cima. E normalmente, nesse outro tipo de dor, a pessoa põe a mão, inclusive, nessa parte aqui, tá? E a mão nessa parte aqui já é a parte das costas, onde vai pegar a coluna lombar e os nervinhos que saem da coluna lombar e podem irradiar a dor para a articulação do quadril. E a importância de entender essa diferença é que nessa situação aqui, o ideal é que a pessoa procure ou um médico da coluna ou um médico até especialista em dor, que vai poder ajudar muito esses pacientes. Não é, dificilmente a pessoa vai precisar cirurgia por dores que começam nessa região aqui. A maioria das dores não precisa de cirurgia. É uma coisa boa isso. Então, muitas vezes, consultar com cirurgião pode ser contraproducente até, porque às vezes eu vejo que o paciente consulta com o cirurgião de coluna diz: "Não, não tem nada na coluna". Na verdade, ele está querendo dizer que não tem nada cirúrgico na coluna, mas diz para o paciente que não tem nada na coluna, manda o paciente para o especialista de quadril e o quadril está longe de onde a dor do paciente está vindo. Bom, se o paciente está apontando a sua dor dessa forma, colocando a mão nessa região aqui, como eu mostrei para vocês, nessa região de trás aqui, né? Porque ali que eu estou mostrando o desenho é isso. O paciente está colocando a mão aqui, ó. Literalmente a mão do paciente, da pessoa do exemplo está aqui. E isso está longe da articulação do quadril. Está bem longe. Então, normalmente nessa região aqui a dor está vindo da parte da coluna. E quando a gente for olhar no desenho, a gente vai ver o quê? Essa região que está marcada em azul, justamente é uma região da coluna lombar, tem a articulação sacroiliaca aqui também, e as dores nessa região têm a tendência de irradiarem para o bumbum, para o glúteo, pode vir para a lateral da perna, pode vir lá para o pé também. É bem mais difícil a dor da coluna irradiar para a parte frontal do quadril. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Teriam que ser dores, problemas lá de L1, L2, ó. L1, L2, que são vértebras da coluna que têm menos problema. Agora vamos entender como que a pessoa que tem essa dor em azul, agora no desenho, ela vai descrever o seu problema. Como que ela fala o tipo de dor? Ela vai dizer o seguinte, que ela tem dor se ela fica muito tempo sentado naquela região de trás, especialmente quando ela se levanta. E quando ela se levanta, ela sente que fica um pouquinho travada, chega a colocar a mão ali atrás, tem que se ajeitar um pouco e depois consegue caminhar. Ou às vezes tem até mais dificuldade. Então, a dor na parte de trás, do bolso de trás da calça ou da parte das costas, quando a pessoa se levanta de uma posição sentada durante um tempo maior. Muito clássico isso. Viagem de carro, às vezes a pessoa viaja de carro longos períodos e aí levanta do carro se sentindo meio travado. Muito comum, muito comum. Outro momento comum é a dor à noite, que a pessoa deita de lado e quando a pessoa deita de lado, a coluna ela se inclina, né, de uma maneira não usual. Quando a pessoa deita de lado, a coluna se inclina e ela se torce conforme a posição que a pessoa deita. Inclusive tem um vídeo no YouTube como evitar a dor noturna, né? Como evitar a dor quando a pessoa dorme de lado. Então, quando a pessoa dorme, usualmente a coluna inclina e ela se torce conforme a posição que a pessoa está.
E isso estreita os buraquinhos dos nervos que saem da coluna e tem a tendência de um certo tempo naquela posição começar a doer. O mais comum é doer o lado que está voltado para baixo na cama, né? O lado de azul aqui voltado para baixo na cama, esse é o mais comum. Mas também ocorre de doer o lado de cima, né? Por que que o lado de cima está doendo, não está nem encostado na cama? Porque a dor está sendo referida da coluna numa posição torsional ou a coluna numa posição inclinada. Então notem que o padrão de dor é diferente. Ele não é tão profundo, ele tem uma tendência um pouco mais superficial. A dor é comum ser descrita numa sensação de queimação que corre, ou às vezes uma sensação mais de choque, ou às vezes uma sensação até de formigamento, e ela pode ir até o joelho e pode ultrapassar o joelho. A dor do quadril é difícil de ultrapassar o joelho. Então, essas definições, essas descrições de dor são mais compatíveis com dores da coluna. Obviamente que tem diferenças muitas vezes de o paciente ter problema no quadril e problema na coluna, e pode ter o paciente com problema na coluna e problema no quadril. Só que normalmente um dos problemas está mais avançado para a gente começar o tratamento pelo local que o paciente mais tem dor. Já vou fazer um alerta aqui para vocês, que a minha especialidade é quadril. Então, se alguém se identificou com a descrição das dores da coluna, vai ser importante você primeiramente procurar uma pessoa que é mais focada no tratamento da coluna. Por exemplo, aqui em Porto Alegre tem o Dr. Renato Bender, do meu consultório. Se for ligar para lá, já pede que o Dr. Renato Bender, inclusive atende o convênio da Unimed. Lá em São Paulo, tem colegas na clínica que são especializados lá na coluna. Pode, quando telefonar para lá, pedir o colega especializado de coluna, porque eu não quero que vocês percam tempo no diagnóstico. E se o colega de coluna vê que problema no quadril, ele vai avisar direitinho para vocês. Não quero que perca tempo no diagnóstico, especialmente quem tem problema no quadril. Porque quem tem problema no quadril, ele não sente uma dor tão intensa no início, falando aqui de artrose. Ele vai começar com a descrição que tem um desconforto. Ele não vai dizer que dor. Doutor, não é dor, é um desconforto. Às vezes vem, às vezes passa. Às vezes fica uns dias sem sentir, aí depois a dor volta, eu não sei por que que ela volta. Então é uma manifestação muito diferente que às vezes até só com a conversa, antes de olhar o exame, eu já consigo ter uma noção do que eu vou encontrar no exame. Lembrando, novamente, existe uma sobreposição muitas vezes do sintoma. E claro que vão ter pacientes que até o médico vai ficar na dúvida o que está causando mais dor. Se é o quadril ou se é a coluna. E quando acontece uma situação dessa, a gente tem que fazer exames da coluna, fazer exame do quadril e às vezes fazer testes terapêuticos, que é fazer uma injeçãozinha com anestésico ou no quadril ou na coluna, anestésico e medicação anti-inflamatória, para a gente identificar a fonte da dor. Tá? Então, se vocês quiserem colocar nos comentários aqui como é que é a manifestação da dor de vocês, me ajuda até a fazer mais conteúdo sobre isso. E aí, o que é interessante colocar ali? É assim, momentos que a dor piora, momentos que a dor alivia e uma descrição do tipo da dor. Queimação, pinçamento, ardência, tá? Fincada, tem várias descrições assim que os pacientes colocam. Porque isso aí, e se vocês souberem que se a dor tem origem de dentro da articulação do quadril por artrose ou necrose, a necrose é um pouco diferente, porque ela se manifesta de múltiplas formas. Ou se a dor vem da coluna, eu vou usar os comentários de vocês para fazer mais um vídeo dando sequência nessas explicações do mapa da dor, porque nosso corpo é um enredo, né? Nosso corpo tem múltiplas fiações e a manifestação dos sintomas, ela varia de uma pessoa para outra. Então, se você gostou desse tipo de vídeo aqui, já me avisa para que eu faça mais conteúdos desse tipo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.